CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Prezados amigos, estamos aqui para juntos estudarmos um pouquinho do Livro dos Espíritos, a pergunta 455, o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Esse resumo teórico, esse estudo paralelo, ele tem uma finalidade, mostrar que existe uma certa semelhança entre sonambulismo, êxtase e dupla vista. A pergunta 455, ela tem umas 6 páginas, que ela procura explicar com mais detalhes o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. São bem mais simples de serem entendidos. Quando eu tive a oportunidade de estudar esse ponto, eu me lembrei muito da médium Dona Ivone Pereira, ou Dona Ivone do Amaral Pereira, que tinha uma mediunidade, uma faculdade mediúnica fantástica. Ela entrava num processo sonambúlico, ela se desdobrava, e é um fenômeno natural, e ela vivenciava o êxtase de estar em contato com os espíritos no plano espiritual, se desligando completamente da matéria. Porém, quando ela retornava ao corpo físico, acordando daquele fenômeno sonambúlico, do sonho, se a gente pode dizer assim, ela se lembrava com uma riqueza de detalhes tudo que ela havia sonhado, que ela escrevia. Assim foi escrito o livro Memórias de um Suicida e os outros, porque não era uma psicografia direta. O fenômeno mediúnico que ela vivenciou permitiu que ela promovesse esse desdobramento. Então, o melhor exemplo de sonambulismo aqui que eu tenho para oferecer aos amigos é de Dona Ivone Pereira. O sonambulismo ele pode ocorrer de forma natural, ele se produz espontaneamente. Existem pessoas que trazem uma mediunidade sonambúlica em que o indivíduo deita ou senta, por exemplo, depois do almoço, ele vai ver uma televisão e ocorre um fenômeno de desdobramento. Esse desdobramento, que é uma emancipação da alma, se dá de forma natural. E ele pode entrar em contato com os amigos espirituais. Ele pode antever um acontecimento. Ele pode prever ou ver algo. E ao acordar, sobressaltado, dizendo que ele teve um sonho ruim, de que um familiar está muito doente. E um dia ou dois depois, as pessoas ficam sabendo que aquilo é verdade. E ele, por exemplo, não teve contato nenhum com o familiar, mas num estado sonambúlico, em desdobramento, ele se projetou, porque a expressão é essa, o indivíduo se projeta. Ele não vai até lá, ele se projeta como se ele estivesse vendo por um grande telescópio. E ele vê aquela situação, e ao acordar no corpo físico, ele fica impressionado. Por quê? Porque é um fenômeno mediúnico, o sonambulismo. Existem 2 formas do sonambulismo acontecer. A primeira forma é a forma natural, espontânea. O indivíduo traz essa mediunidade com ele. Mas, há coisa de uns 200 anos, vários homens estudando magnetismo descobriram a possibilidade de induzir o indivíduo a um fenômeno de sonambulismo através de um
de uma aplicação magnética. Com isso, o indivíduo era adormecido por um magnetizador que levava a pessoa a provocar um desdobramento e o indivíduo, através desse fenômeno provocado, ele saía do corpo, tinha uma visão espiritual, voltava e fazia uma narrativa. Então, muito foi usado isso no século XIX por magnetizadores como uma forma de se aproveitar de um fenômeno que ainda não era de total conhecimento, já quando Allan Kardec, o professor Devail, ele vai estudar magnetismo porque ele queria entender melhor as nuances que o magnetismo oferecia. Mas naquela mesma época, muitos charlatões, inclusive no Livro dos Espíritos falam isso, que eles utilizavam a habilidade de magnetizador para induzir uma pessoa a entrar num estado sonambúlico provocado. E essa pessoa promover a emancipação da alma. Agora, tanto o fenômeno provocado como o fenômeno natural é uma facilidade do espírito. Em outras palavras, todas as pessoas poderão ser induzidas magneticamente a um desdobramento? Algumas sim, outras não. Aquelas que já têm uma possibilidade, elas podem ser hipnotizadas e acontece o fenômeno do desdobramento. Já existem pessoas que são muito refratárias. Com isso, elas não têm essa facilidade. É o exemplo daqueles que dizem que nunca sonham nada, que nunca se lembram de nada. Já aquelas pessoas que têm uma facilidade muito grande, quase que natural, o indivíduo acorda todo dia se lembrando detalhadamente do sonho que ele teve, é porque ele viveu o fenômeno do desdobramento, a expansão do perispírito, ele se desliga da matéria física e ele se desloca no espaço. E esse deslocamento no espaço permite que ele vá a algum lugar. Ele pode ir a uma colônia espiritual, André Luiz nos conta isso. O caso, por exemplo, de reuniões que ocorrem nas colônias, onde os espíritos têm a missão de retirar do corpo médiuns para realizarem trabalho no plano espiritual. Nesse caso, esses espíritos desencarnados, esses enfermeiros, vão à casa dos trabalhadores do centro espírita, aplicam-lhe passes e retiram eles do corpo através de um fenômeno magnético, provocando o fenômeno sonambúlico, que o médium naturalmente já tem, mas o espírito acelera o processo. Quando o médium, em desdobramento, sai do próprio corpo e identifica os amigos espirituais, isso fica muito mais fácil. Aí ele é conduzido à colônia. Isso é um fenômeno que se dá muito mais do que nós podemos imaginar. É só pegar essas séries do livro A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, ou Manuel Filomeno de Miranda, que nós vamos ver uma série de fenômenos. Quando Kardec escreveu isso, não existia essa situação. Então, nós só tínhamos o fenômeno do sonambulismo natural, onde a pessoa se deitava e ela se desdobrava. O fato de pessoas, por exemplo, que tinham a facilidade, como ainda hoje existem pessoas que têm uma facilidade muito grande, só que essas mediunidades mais ostensivas, elas estão desaparecendo. A pessoa, às vezes, ficava tão preocupada com alguém que ela se deitava, fazia uma prece e se desdobrava. E, em desdobramento, ela ia até onde a pessoa se encontrava.
porque ela tinha ou tem essa mediunidade. Já existem casos que é diferente, o indivíduo precisa do empurrãozinho. Então, esse empurrãozinho se dá por intermédio dos magnetizadores. E esses magnetizadores, eles hoje a gente já vê menos, porque sabe que isso não é uma coisa muito oportuna, a não ser no caso de um tratamento em que o indivíduo, na condição de vigília, ele tem perturbações. E aí ele passa por um tratamento magnético, e nesse tratamento magnético ele é induzido a entrar no processo do sono, a dormir e se desdobrar. Em desdobramento, ele é evocado e ele conversa dormindo. Ele, na condição de espírito desligado do seu próprio corpo, ele conversa com as pessoas. E ele fala, o corpo fala, o magnetizador pergunta e o espírito desdobrado responde. Então, é um fenômeno, é uma terapia que é usada em alguns casos para saber o que se passa nos bastidores da vida. Por que que existe aquela aflição, por que aquela agonia? Por exemplo, parapsicólogos usaram muito isso na década de 60, na década de 70, paranormais, para curar certas neuroses. E nós temos fenômenos que são muito interessantes. Um caso de uma senhora que toda vez que ela via uma corda estendida no chão, essa senhora desmaiava. Uma corda enrolada, ela desmaiava. E, na época, as ciências espirituais do espiritismo não estavam tão expandidas como nós temos hoje. Então, a parapsicologia ela estava muito à frente de determinados fenômenos. E os parapsicólogos, eles acreditavam em reencarnação. E eu me lembro de um programa que tinha na televisão, aonde eles hipnotizaram a senhora e descobriram que aquela senhora tinha tido uma encarnação, e nessa encarnação muito antiga ela tinha sido jogada a um covil de cobras. Então ela associava uma mangueira estendida no chão, uma corda estendida no chão, às cobras. Então, o magnetizador, o parapsicólogo que fez o tratamento com ela na época, conversou com ela, explicou que aquilo tudo já havia passado, que ela estava vivendo uma nova vida, que ela esquecesse. E através desse tipo de terapia, que na época, se eu não me engano, isso foi anos 60, nos programas que passavam na televisão à noite, né, eles mostrando um lado sobrenatural que poderia ser trabalhado, que todos nós trazíamos, até porque na época Chico Xavier nem sequer tinha aparecido na televisão no Pinga Fogo. Então eu estou me referindo a meados dos anos 60. Eu me lembro disso porque foi uma coisa muito marcante esse fenômeno, me fez lembrar. Então a gente às vezes fica na dúvida, será que isso aí é charlatanismo ou isso é de fato real? Como hoje nós sabemos que a ciência, a ciência, a religião e a filosofia, elas estão de mão dadas, nós entendemos que para o espiritismo o sonambulismo é mais do que um fenômeno. É uma projeção do mundo espiritual do indivíduo. Então, se o indivíduo, no estado de desdobramento, ele pode relatar o que ele está vendo, ele vai relatar da forma com que ele entende. Então, é muito comum, às vezes, quando o indivíduo que entra num fenômeno sonambúlico e se desdobra, e quando acorda, às vezes conta umas coisas sem pé, sem cabeça. Por quê? Porque existe uma diferença entre o mundo espiritual
e o mundo material. Então, as imagens, as formas, os detalhes daquilo que se vê no plano espiritual nem sempre tem uma correspondência com o mundo material. Quando nós temos uma visão através de um estudo sistematizado, por exemplo, das obras de André Luiz, tem certas coisas que fazem sentido. Por exemplo, nós tivemos um caso de um companheiro que teve um sonho que ele foi a uma região e nessa região haviam várias pessoas como se estivessem adormecidas numa grande poça de lama. E na hora que aquilo foi comentado, ele mesmo dizia assim, uma coisa estranha, eu não consigo explicar muito bem o que era aquilo. Por uma analogia, pelo que a gente já teve oportunidade de ler das obras de André Luiz, não é difícil deduzir que aquilo pode ser uma região provacional, uma região umbralina, pode ser projetada e construída pela mente das pessoas, onde todos aqueles espíritos que se encontram ali naquele momento, são espíritos tão comprometidos que eles se veem num charco. Como André Luiz, no livro O Mundo Maior, encontrou o seu avô mergulhado num charco de lama. Mas o seu avô via como se aquilo tudo fosse dinheiro. Então a gente sabe perfeitamente que existem desdobramentos num plano espiritual que não tem uma correspondência no mundo material. E quando a gente acorda e vê aquelas imagens que ficam registradas na nossa mente por uma questão de segundos ou minutos, o ideal é que essas pessoas que têm facilidade de se lembrar pudessem ter ao lado, na mesinha de cabeceira, né, um caderninho, um bloquinho e um lápis ou uma caneta, justamente para poderem anotar essas imagens, esses, às vezes vem até nomes. Você acorda com um nome na cabeça como se fosse uma pessoa chamando por outra. São lembranças que nós trazemos do mundo espiritual. Por quê? Porque no estado sonambúlico, no estado de desdobramento, no nosso caso, porque o livro dos Espíritos está citando os dois casos. O provocado, que poderia ser provocado num consultório terapêutico, para que o indivíduo, através de um processo de expansão relativa da sua consciência, ele pudesse ter ideia do que se passa com ele. Mas como hoje isso é uma coisa praticamente raríssima, e nós só temos os fenômenos do sonambulismo natural, a maior parte se dá durante a noite. Ou aquelas pessoas que têm uma facilidade muito grande de dormir, recostam, dormem, e quando acordam, trazem a lembrança, né, de que estiveram em algum lugar. E alguns narram detalhadamente o que viram, de uma forma surpreendente, é capaz em até de, se soubessem desenhar, descrever a ponto de fazer um desenho do local em que estiveram. Então, isso é um fenômeno mediúnico, tá? Esse fenômeno mediúnico é um fenômeno que não é raro, muitas pessoas o possuem, algumas pessoas não conseguem se lembrar, até porque têm medo de se aventurar num processo de desdobramento, né? no estado de erraticidade, porque quando o indivíduo sai do estado de vigília, ele pode entrar no estado da erraticidade através do desdobramento. Mas tem pessoas que têm medo. O indivíduo começa a se afastar do corpo, ele vê alguma coisa e retorna rapidamente para o corpo porque ele tem medo. Já existem casos em que as pessoas aprendem, então elas não têm medo e com isso elas vão desenvolver com o sonambulismo uma clarividência. E essa clarividência, ela vai ser uma coisa quase que natural, principalmente numa casa espírita, onde no trabalho mediúnico, o médium ele abaixa a cabeça e numa fração de
segundos ou minutos, ocorre um fenômeno da emancipação da alma, ele entra num processo sonambúlico e ele tem uma clarividência. Ele se afasta do próprio corpo, a tal ponto dele se ver todo mundo e ver o que está acontecendo. No livro, se eu não me engano, Estudando a Mediunidade, Os Domínios da Mediunidade, de André Luiz, eu acho que Nos Domínios da Mediunidade, ele tem a história em que ele mostra André Luiz visitando várias casas espíritas. E dessas visitas que acontecem às casas espíritas, fenômenos de sonambulismo natural e de clarividência, onde o médium se desliga do aparelho físico, vê o que se passa, retorna ao aparelho físico, desperta e diz: olha, eu vi isso, e narra, e de fato ele viu. O que ele viu? Ele pode ter visto um clichê mental do companheiro desencarnado, ele pode ter visto o companheiro desencarnado com bastante nitidez, com uma nitidez relativa, dependendo do desenvolvimento mediúnico dele e do comprometimento espiritual que ele tenha. Já existem médiuns que têm uma facilidade tão grande que são capazes de entrar num processo sonambúlico, se desdobrarem, se projetarem mentalmente até a casa do enfermo, como se estivessem diante de um aparelho de televisão. Hoje em dia, com essa facilidade dos celulares, você fazer uma videochamada, não é verdade? E ele vê o enfermo e vê o que se passa e ele relata para os companheiros. Ou, às vezes, um companheiro desencarnado que está ao lado, que tem uma possibilidade de expansão do perispírito muito maior, percebe o que se passa com aquela pessoa doente e narra para o médium em desdobramento natural, que está ali praticamente adormecido e seu espírito se desligou do corpo. Mas isso é um fenômeno natural, não é aqueles fenômenos que a gente via na televisão, onde determinados mágicos, magnetizadores, escolhiam uma pessoa do palco e colocavam ali e produziam aquele fenômeno. Não é todo indivíduo que é suscetível à influência de um magnetizador. Algumas pessoas são, outras não são, não, são refratárias. Então, isso é uma coisa para a gente parar para pensar. O sonâmbulo, ele vê todos os lugares onde sua alma possa se transportar, qualquer que seja a longitude. Por exemplo, o indivíduo pode morar no Rio de Janeiro e ter familiares morando em São Paulo. E no estado de sonambulismo consciente, ele pode ir até São Paulo ou pode ver as pessoas lá, se projetando, uma projeção mental, como eu disse aqui. Ele utiliza uma expressão engraçada, ele vê a distância como se estivesse vendo por meio de um telescópio. Eu hoje diria que é como se ele estivesse fazendo uma videochamada por um celular desses, onde ele vê o ambiente, vê as pessoas e acorda apreensivo. Acorda apreensivo porque ele teve um sonho que o primo dele, que ele viu no sonho, não está muito bem de saúde. Aí ele pega o telefone e liga. E diz, às vezes: fulano, eu sonhei com você, você está bem de saúde? Aí ele se surpreende quando o primo diz: não, olha, não estou muito bem, eu tive no médico, eu não ando me sentindo bem. Poxa, você adivinhou, hein? Você adivinhou ou você sonhou com... Nenhuma engasgada. Ou você sonhou comigo? É muito comum isso acontecer. Então, dessa forma, a gente tem a nítida sensação
que você viu a pessoa e você realmente viu. Viu por quê? Porque existe o fenômeno mediúnico que é chamado emancipação da alma e dupla vista. Da emancipação da alma, você se projeta ali no seu próprio corpo físico. E na dupla vista, é exatamente esse fenômeno de você ver a distância. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, existe uma casa espírita, eu não vou citar o nome, muitos devem conhecer, só vou dizer o bairro, na Tijuca, aonde existe um trabalho lá muito interessante que eu tive a oportunidade de presenciar, onde a pessoa se inscreve, assiste a umas palestras e depois ela é encaminhada para uma pequena sessão aonde médiuns visualizam a condição espiritual de um companheiro que desencarnou. Uma espécie de vidência. E essa vidência, ela é coerente quando o médium, o nome do indivíduo que desencarnou é lido e o médium se concentra no nome e através do fenômeno da dupla vista ou do próprio fenômeno da emancipação da alma, porque é um médium que vai estar treinado, capacitado para isso, ele vai se permitir uma projeção mental. E ele relata o que está acontecendo. Relata que a pessoa, às vezes, desencarnou, se encontra no plano espiritual, numa determinada condição. E eu já ouvi relatos de pessoas, de familiares, muito curiosos, como, por exemplo, um tio que veio a desencarnar no Hospital do Exército, ali na triagem, e esse tio não percebeu que havia desencarnado. Exatamente como no livro de André Luiz E a Vida Continua, onde algumas pessoas não sabiam que haviam desencarnado. E esse tio só reclamava de duas coisas. Uma, que os familiares não estavam indo visitá-lo. E segundo, que haviam tirado a televisão do quarto. Então, a gente acha interessante porque os depoimentos eles têm uma certa lógica. Ele continuava num quarto de uma enfermaria de um hospital, mas não com toda aquela mobília, aquele instrumental da Terra. A gente observa que o que é permitido ser falado pelos médiuns, o médium narra, porque existe um benfeitor espiritual que acompanha esse médium nesse trabalho. E se esse trabalho é um trabalho enobrecedor que vai ajudar, acalentando, consolando, esclarecendo, isso é possível acontecer. Agora, se o indivíduo vai perguntar por curiosidade, provavelmente a resposta vai ser relativamente proporcional à pergunta feita. Então, a vista da alma ou do espírito, ela não é circunscrita. O que quer dizer isso? Ela não é circunscrita a um espaço. O espírito, a diferença entre alma e espírito para Kardec, alma era o espírito na condição de vigília e espírito é a condição na erraticidade. Não é uma coisa circunscrita, ou seja, o espírito ele pode ver para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo. Isso é uma coisa que na nossa cabeça não faz muito sentido. Mas quando você começa a narrar, ler que os espíritos contam que estavam na reunião e que, de repente, eles viram chegar por trás deles um grupo de pessoas vindas de uma caravana. E o mais surpreendente é que eles dizem claramente:
Chegou, nós estávamos de costa para a entrada, quando entra um grupo de pessoas. Se ele estava de costa para a entrada, como é que ele viu que estava chegando um grupo de pessoas? Ou, por exemplo, narrativas surpreendentes que André Luiz nos conta de pessoas que haviam desencarnado com problemas de visão, não estavam enxergando nada e são recebidas no plano espiritual e a pessoa fala: olha, eu desencarnei com problemas de visão, eu estava cego quando eu vim a falecer. E quem é o senhor? Aí o espírito fala: a senhora está me vendo? Estou, então a senhora não está cega. Aí o indivíduo para e pensa assim: ué, mas como é que pode? Como é que pode? Como é que eu estou vendo essas pessoas? Eu não me dei conta disso. Que eu sou capaz de ver e eu morri cega. Pois então, a morte não existe. E aí nós vamos tendo revelações fantásticas que vão além da capacidade de compreensão convencional. A dupla vista da alma, ela é, às vezes, algo surpreendente, quando o espírito diz que ele viu, ele está num prédio e vê acima dos andares e abaixo dos andares que ele se encontra, como se o prédio fosse vidro. Por quê? As paredes do prédio não são obstáculo para o espírito que está numa vibração completamente diferente. É isso que acontece, por exemplo, com os sonâmbulos, que eles, ao se desligarem do corpo físico, eles atravessam as paredes e saem. Aí o sonambulismo daquele tipo em que o indivíduo levanta da cama e sai andando. Ali já é um outro caso, é uma outra situação. Aqui no caso nós estamos usando a expressão fenômeno sonambúlico no sentido de que o espírito ele desperta no mundo espiritual, se dá conta que ele está encarnado porque ele tem um corpo físico e que ele se afasta do corpo físico e se vê deitado na cama. E começa a perceber tudo que está à sua volta. Algumas coisas fazem sentido, outras coisas não fazem sentido nenhum. Quando ele retorna para o corpo físico, o abafamento da matéria faz com que ele se esqueça de muitas coisas. E algumas coisas ficam à sua mente de forma tão vaga que ele próprio nem consegue entender, porque algumas coisas não fazem sentido. Às vezes ele vê uma pessoa que já morreu com uma pessoa viva, pessoas diferentes do mesmo ambiente, porque os encontros que ocorrem no plano espiritual, eles são encontros que se dá de forma completamente diferente do que no mundo material. Com isso, a gente não consegue entender ao certo certos fenômenos, a não ser quando a gente começa a estudar. Se a gente começa a estudar, alguma coisa já começa a fazer um sentido diferente. Porque não é no corpo físico que nós vamos ter as faculdades mediúnicas, é no corpo espiritual. É lógico que existe uma relação entre o corpo espiritual e o corpo orgânico. Mas toda mediunidade, a manifestação mediúnica, ela se dá pelo fato de nós trazermos no perispírito toda essa faculdade. Então, a lucidez, essa lucidez sonambúlica, ela é limitada para algumas pessoas e é ilimitada para outras, a não ser casos especiais, como, por exemplo, da Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira tinha uma mediunidade cuja lucidez era ilimitada, mas para as pessoas normais, essa lucidez ela não é ilimitada, ela tem limite. E qual é o limite? A volta para o corpo físico. Quando o indivíduo retorna para o corpo físico, estando na condição de desdobramento na erraticidade,
O espírito tem uma lucidez quase plena. E, às vezes, ele sente dificuldade até em voltar para o seu corpo físico, porque ele vê tudo aquilo que ele tem que passar. Quando o espírito é amadurecido moralmente, ou ele tem um compromisso reencarnatório, como o caso de determinados médiuns, tipo Chico Xavier, Dona Ivone Pereira, a lucidez ela é quase ilimitada. Tanto é que Dona Ivone Pereira, ela não escreveu aquelas obras todas mediunizada. Ela dormia e, ao acordar, ela se lembrava detalhadamente e começava a escrever. Escrevia. E aquilo foi um moto contínuo, e ela escreveu aqueles livros todos com esse tipo de mediunidade, que é rara, muito rara, do indivíduo se desdobrar, entrar em contato com tudo aquilo e descrever tudo aquilo nos mínimos detalhes. Você descrever uma coisa ou outra que você viu, mesmo que a coisa não faça sentido, como essa que eu contei há pouco, da pessoa conhecida que descreveu as pessoas caídas, parece que numa poça de lama, é uma descrição. Você descrever que você esteve visitando um hospital e encontrou várias pessoas deitadas numa grande enfermaria, todas elas enroladas em lençóis parecendo múmias, é uma característica que a gente ouve relatos, ou seja, de espíritos que ainda estão adormecidos, empedernidos com as suas dificuldades. Mas é um flash, não tem detalhes, como uma médium excepcional como Dona Ivone Pereira, que nos narra esses fenômenos. Então, quando nós retornamos à matéria grosseira, essas imagens, essas lembranças, esses nomes, isso tudo vai se desfazendo, e às vezes, numa questão de minutos, você não se lembra mais. É um negócio assim fantástico, mas é um fenômeno mediúnico, sim. O desprendimento em que fica colocado o espírito sonambúlico permite o grau de desprendimento, permite ao espírito a comunicação com outros. Quanto mais desprendido o espírito estiver, maior é o grau de comunicação. Aí, quando o espírito ele é induzido através de um magnetizador, será também proporcional. Tanto induzido quanto natural é uma faculdade do próprio espírito. Agora, essa facilidade é uma habilidade que o espírito tem. Existem espíritos que eles têm uma habilidade muito grande de se comunicarem. Muito grandes. Então, o indivíduo entra num processo de desdobramento. Através do sono, como eu comentei aqui, a pessoa se deita, entra num processo, se desdobra e se projeta. Houve uma época que esse fenômeno ele era feito cientificamente. Hoje já não. Hoje já não existe mais esse estudo científico, não há necessidade de ser produzido, provocado, induzido, até porque as pessoas já sabem que não precisa você provocar. O espírito, se ele tem a faculdade, ele vai entrar em contato. E ele não precisa falar, porque alguns companheiros chegam a narrar para a gente que ele não conversa. O espírito conversa com ele sem abrir a boca. Ele não precisa articular as palavras. Basta pensar que você ouve e você responde também em forma de pensamento. Só os espíritos mais, digamos assim, materializados é que precisam se comunicar dessa forma. Todos devem se lembrar daquele filme Ghost, né? Que fez muito sucesso na década de 80.
aonde o espírito, para poder passar de um cômodo para o outro, ele tinha que esperar abrirem a porta, porque senão ele não atravessava a parede. É algo muito parecido. O espírito está tão denso, está tão materializado ainda, que ele não consegue se comunicar usando a força do pensamento. Então, ele tem que falar. Uns falam, outros não precisam falar, eles pensam e o médium capta o pensamento. Cada caso é um caso diferente. Então, é muito interessante a gente observar que a evolução moral do médium e o compromisso do médium com esse tipo de trabalho, até porque isso não é uma coisa circense. Esse tipo de fenômeno de entrar em contato com os desencarnados através do desdobramento sonambúlico, isso não é uma coisa para a gente brincar. O indivíduo que tem essa facilidade, ele muitas das vezes ele trabalha à noite em desdobramento. Ele trabalha à noite em desdobramento, ajudando no plano espiritual. E quando ele retorna para o corpo físico, às vezes retorna cansado, como se ele tivesse trabalhado a noite inteira. E trabalhou no plano espiritual, ajudando, esclarecendo, ganhando consciência. Agora, cada caso é um caso diferente. Dependendo do nível evolutivo do espírito, ele vai ver aquilo cuja sintonia ele se encaixa. Então, existem espíritos, por exemplo, que eles se desdobram e eles vão a colônias espirituais elevadas. E aí vivem um fenômeno que nós chamaríamos de êxtase. O êxtase está ligado diretamente ao fato de que, com a emancipação da alma e a facilidade da independência da alma em relação ao corpo, esse espírito que vive esse fenômeno chamado êxtase, ele tem a facilidade de se projetar numa região e nessa região ele entra em contato com aquele lugar, ele entra em contato com os espíritos que vivem ali e ele não deseja muitas das vezes retornar. Ele fica tão assim, digamos, embriagado com a beleza, embriagado com todas aquelas questões, que ele não quer voltar para o mundo material, um mundo de sofrimento, um mundo de questões complicadas. Então, os espíritos têm que trazê-lo de volta para colocá-lo no corpo físico. Ou seja, ele já conquistou a faculdade mediúnica de se desdobrar, promover a independência da alma através da sua expansão de consciência e chegar em regiões cujo nível de sofrimento é menor, por mérito, por conquista. Mas acontece que ele ainda é um espírito errante, é um espírito que precisa estar encarnado, vivenciando o dia a dia. Então, por exemplo, existem pessoas que são extremamente melancólicas, como se elas sentissem saudade ou lembrança de alguma coisa em que as deixava felizes. Pode ser algo dessa natureza. O indivíduo, na condição de sonambulismo, na condição em que ele se desdobra na erraticidade, ele reencontra amigos, os familiares que já desencarnaram, ele vai a colônias espirituais, onde ele vê uma felicidade bem maior do que na Terra, e aí ele não quer voltar. Ele não quer voltar, e André Luiz já disse isso em alguma das suas obras, que se deixar, o indivíduo não quer voltar, ele não quer acordar no próprio corpo, porque ele sente um desconforto ao retornar para a matéria. Então, ele tem que trazer ele de volta e colocá-lo no corpo para que ele possa
despertar no corpo físico, e aí os benfeitores espirituais vão utilizar um fenômeno contrário, vão ter que dar alguns passes magnéticos para que ele se desligue daquelas lembranças que o fazem sofrer. Aí o indivíduo acorda e tem aquela nostalgia, aquela melancolia arrastada, que ele não sabe o que é. Lembranças dos lugares aonde ele foi feliz, lugares e pessoas aonde a felicidade dele se encontra, mas ele tem um trabalho, ele tem uma tarefa, ele tem uma vida aqui na Terra, ele assumiu um compromisso reencarnatório. No livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, já no final do livro, aonde ele se prepara para reencarnar, e ele tem a chance de visitar os amigos que já reencarnaram na frente, ele nota, e é uma das coisas que ele sente muita dificuldade, em não lidar bem com a saudade dos momentos de felicidade que ele teve na colônia Maria de Nazaré. Então, a maior dificuldade que ele dá a entender não é a dificuldade de reencarnar e passar pela prova, não. Mas é o fato de ter conhecido tudo aquilo, ter fracassado e ter que se preparar para retornar. Então, ele já sabe de antemão que vai haver um sofrimento de ordem moral, um sofrimento que não terá uma explicação, mas que ele será um portador de lembranças nostálgicas muito grande. E essa nostalgia pode estar atrelada à vivência que ele teve no plano espiritual antes dele reencarnar. A vivência que o preparou para aquela reencarnação provacional. Então, na hora do sono, o espírito se desliga da matéria e é levado até essas colônias, aonde entra num êxtase muito grande. E aí ele recarrega as baterias para voltar ao plano material, retornar ao plano material e continuar o trabalho de uma encarnação. Então, vejam bem, no estado do êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. O que quer dizer isso? É quase se fosse possível, o espírito se desligaria do corpo de tal ordem que a vida orgânica ela ficaria extremamente reduzida. É como se fosse possível o espírito se afastar de uma forma tão intensa que o corpo ficaria sem nenhuma presença do espírito. Isso me faz, por associação, imaginar criaturas boníssimas, como Chico Xavier, que ao final da vida, por exemplo, citando um exemplo, Irmã Dulce, por exemplo, espíritos que ao finalzinho da vida, cujo corpo orgânico já num processo de falência múltipla dos órgãos, ligado a aparelhos, cuja vida mantida por aparelhos, o espírito já estava totalmente desligado do corpo físico, promovendo um aniquilamento quase que completo do corpo físico, e o espírito já vivendo um total êxtase. Por quê? Porque a família, os amigos, os médicos o mantêm ligado a aparelhos, mas ele já está totalmente desligado da matéria. E quando acontece desse espírito ainda precisar manter a vida orgânica, mesmo os aparelhos sendo desligados, o corpo orgânico continua sobrevivendo, porque o espírito o mantém vivo por algum tempo ainda. Mas ele já tendo uma consciência plena do que ele precisa vivenciar, e seus familiares também, provavelmente com a ajuda dos benfeitores espirituais, mantém o corpo vivo, mas ele já está totalmente desligado da matéria. André Luiz nos conta um caso assim, se eu não me engano, no livro Ação e Reação,
um caso em que o indivíduo desencarnou por câncer em estado avançado, mas ele já se encontrava num estado tão avançado de desligamento do corpo físico que o cordão fluídico que separava ele do corpo era como se fosse uma tênue linha, que não foi difícil de ser rompida, não foi difícil de ser separada. É interessante, isso ajuda a gente a refletir. E por último, para que a gente possa ir finalizando os amigos, nós temos a questão da dupla vista. Como esses fenômenos eles são muito parecidos, há uma semelhança muito grande entre a dupla vista, o êxtase e o sonambulismo. A gente poderia dizer o seguinte: no caso do vamos especificar, no caso do sonambulismo, o indivíduo precisa adormecer pelas vias naturais ou provocado por um magnetizador para que, após adormecer, no fenômeno do sono, ocorrer o fenômeno sonambúlico. E aí nós temos um desdobramento, que pode ser um fenômeno natural, espontâneo ou mecânico induzido. A primeira coisa. Quando o espírito tem mérito, quando o espírito tem habilidade de, dentro do desdobramento, da expansão da sua consciência, atingir esferas elevadas, esse indivíduo, ele o faz por desejo próprio, porque ele entra num estado de felicidade tão grande que entrar em contato com aquela situação lhe compraz de tal forma que ele quer dormir para se desdobrar, promover a expansão da sua consciência e rever entes queridos, amigos. A gente tem muito isso nas obras de André Luiz, aonde companheiros que se encontram em colônias espirituais aguardam que os seus entes queridos na Terra adormeçam para que, em desdobramento, os visitem nas colônias espirituais. Se eu não me engano, havia uma colônia chamada Fabiano de Cristo, onde muitos encarnados visitavam os amigos, os entes queridos nessa colônia em desdobramento. E chegava um determinado momento, é que nem aquele tipo de festa que a gente diz para o outro: olha, está na hora de ir embora. Eu sei que você não quer ir embora porque você está muito bem aqui, mas você tem que voltar. Você tem compromissos. Você tem que voltar porque você tem que acordar, você tem que trabalhar, você tem responsabilidades. Amanhã você volta, ou depois da manhã, a gente combina e você retorna aqui. Então, o fenômeno do êxtase é para alguns indivíduos que acordam até assim, embriagados com uma emoção, uma alegria, uma felicidade tamanha, como se eles tivessem assim, o indivíduo acorda com uma felicidade que ele não sabe explicar. E a dupla vista, por sua vez, é um fenômeno mediúnico que acontece, como eu disse aqui também, de maneira bastante parecida. A dupla vista, o indivíduo pode exercê-la adormecido, através do sonambulismo ou não, mas são fenômenos mediúnicos. O caso que eu contei do Centro Espírita na Tijuca, aonde ocorria o fenômeno da vidência para os desencarnados, alguns médiuns entravam num processo mediúnico, se mediunizavam, se a gente pode dizer assim, se desligando de forma a ficarem inconscientes. Já outro médium não, ele se concentrava e ele, quando ele se concentrava, ele produzia o fenômeno da dupla vista. Produzia no estado de vigília e o outro produzia em estado sonambúlico. Então depende, cada caso é um caso diferente. Mas com que objetivo?
com um objetivo específico, verificar as condições em que aquele indivíduo que desencarnou se encontrava. Já no caso do sonâmbulo, do êxtase, é uma coisa específica. O espírito se desloca indo ao encontro dos familiares, dos entes queridos, de um local onde ele se sente muito feliz. E no caso do fenômeno que foi usado no passado, principalmente século XIX, onde indivíduos que exerciam magnetismo, que eram conhecidos como charlatões, mas eram magnetizadores, e que eles faziam uma pessoa adormecer e induziam a pessoa adormecida a ir a um determinado lugar, isso é um fenômeno que pode ser espontâneo ou não, como um caso que está me vindo aqui, de que eles adormeciam uma pessoa e traziam um cofre. Dentro do cofre haviam objetos que haviam sido colocados antes daquele espetáculo por determinadas pessoas, que não se conheciam. E a pessoa que havia sido induzida ao fenômeno sonambúlico, ela descrevia os objetos que estavam dentro do cofre fechado. Em alguns casos, diziam até a quem pertenciam. Como isso foi muito comum e ia além da capacidade de compreensão das pessoas, as pessoas diziam que era uma coisa de charlatão. Aquilo ali era um fenômeno que se dava, era uma mentira, outros acreditavam como uma coisa sobrenatural, mas, na verdade, como não existem paredes para o espírito, o médium que tem essa habilidade, se desdobrava, ia até o cofre, enxergava dentro do cofre, porque a parede física do cofre não era obstáculo nenhum, e dizia, olha, tem um terço, tem uma carteira, tem um relógio, tem vários objetos aqui. Então, isso foi uma coisa que chamou atenção durante muito tempo. As pessoas ficaram, assim, fantásticas. E, no caso, a médium, hipnotizada, deitada, o espírito dela se levantava para ir até lá no cofre meter a cara? Não necessariamente, porque ela se projetava, e a projeção mental dela, como eu falei a vocês, é como se ela estivesse olhando por um telescópio, e ela enxergava a distância como se fosse assim, um caleidoscópio, em que ela enxergava a distância e dizia. É muito comum o mesmo fenômeno que eu disse aqui, do espírito poder ver para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para trás. Então, quando o espírito disse que ele estava sentado na assembleia e viu chegar por trás, pelas costas, uma grande quantidade de pessoas numa comitiva, numa caravana, ele se deu conta que tinha alguma coisa estranha. Como é que ele pôde olhar? Como é que ele podia olhar para trás? Ele não tinha olhos na nuca. Foi aí que ele começou a se dar conta que tinha alguma coisa estranha. Se ele estava de costa, como é que ele enxergava de costa? É muito interessante, porque esses fenômenos, eles têm um nível de semelhança entre eles, tá? E cada um tem a sua explicação específica, para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa ter um alcance de entendimento. Como eu contei aqui, o caso da senhora que toda vez que via via cordas ou mangueira esticada, ela desmaiava. E os parapsicólogos produziram hipnotizaram ela, e ela, em desdobramento, narrou para eles, pelo próprio corpo físico dela, ela falou dormindo, que ela, numa encarnação muito antiga, ela foi jogada para ser morta num covil de cobras. Então, aquelas cordas, aquelas mangueiras espalhadas pelo chão faziam ela lembrar uma forma com que ela havia desencarnado há muito tempo.
Existem dois lados: o lado terapêutico, que nos ensina, o lado científico, que nos esclarece. De tudo isso, nós podemos tirar um bom exemplo para um estudo esclarecedor. A pergunta 455 é uma pergunta que tem 6 páginas. A gente tentou condensar isso para os amigos de uma maneira bem objetiva, mas a nossa sugestão é que todos leiam. Leiam o livro dos Espíritos, porque ele poderá melhor nos esclarecer. Nós fizemos um estudo superficial nesse intervalo de tempo, com o objetivo de fazermos uma abordagem em um fenômeno que acontece quase que diariamente e que nos esclarece bastante. Eu convido a todos para levarmos o nosso pensamento em prece a Deus nosso Pai. E nesse nosso singelo encontro fraterno, conseguirmos refletir um pouquinho. Deus Pai amado, Senhor de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui reunidos nesse encontro para estudar, pensar e nos esclarecer. Que essa oportunidade possa se desdobrar para aqueles que assim o desejarem. Agradecendo a boa vontade daqueles que nos ouviram nessa noite e desejando a todos uma noite de paz, uma noite de luz. Que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.